Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Brasil Escola. Sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os tipos de diabetes, mellitus e insípidos, e também os dois tipos de diabetes mellitus, o tipo 1 e o tipo 2. Bora lá? A doença diabetes está relacionada com duas glândulas principais e alguns hormônios. A primeira delas é a neurohipófise. É uma glândula que está localizada no crânio, dentro do nosso encéfalo, parte do nosso encéfalo, e ao lado do hipotálamo. Como vocês podem ver na imagem aqui, ela fica logo atrás do nosso campo, nossa linha dos nossos olhos, e bem na base do nosso encéfalo. E ela está responsável ali por armazenar os hormônios produzidos pelo hipotálamo. O hormônio principal relacionado com um tipo de diabetes é o ADH. Esse ADH é o hormônio antidiurético. Ele vai ter uma grande influência lá nos rins. A outra glândula também relacionada com o diabetes é o pâncreas. O pâncreas ele fica localizado na região abdominal, como vocês podem ver aqui na imagem. Ele fica na primeira curva do intestino delgado. Essa curva, o duodeno, é onde ele vai despejar parte de sua produção, uma vez que o pâncreas é uma glândula mista. Ele tem parte endócrina e parte exócrina. Como nós estamos falando de hormônios, nós só vamos utilizar, focar na parte do pâncreas endócrino, que é onde vai produzir os dois hormônios principais e que estão relacionados diretamente com o diabetes, que é a insulina e o glucagon. Essas duas glândulas elas recebem informações do organismo e feedbacks negativos para produzir ou não produzir hormônios e assim controlar a quantidade de água na nossa urina, água no nosso sangue e açúcar no sangue ou açúcar nos tecidos. Então, quando existe uma disfunção hormonal causada por algum problema ou vício alimentar, nós podemos desenvolver a doença chamada de diabetes. Um dos tipos de diabetes é o diabetes insípidos. Ele está relacionado com a quantidade de água que nós liberamos na hora de urinar, na excreção. Essa liberação de urina ela é controlada pelo hormônio ADH. Quando eu não preciso eliminar grande quantidade de água ou está faltando água no meu sangue, na minha corrente sanguínea, nos meus tecidos, eu libero o ADH e ele começa a absorver mais água lá nos néfrons, lá nos meus rins e diminui a liberação de água na urina. Então a urina ela fica mais concentrada. O que acontece para você desenvolver a diabetes insípidos? Basicamente, nós vamos começar a liberar grande quantidade de água na urina. A urina vai ficar muito mais diluída. Por quê? O nosso sistema nervoso ele vai começar a ter alguns problemas de detecção de pressão osmótica e de quantidade de água na nossa corrente sanguínea. Isso vai afetar diretamente a liberação de ADH. Eu vou acabar com essa liberação. Sem hormônio antidiurético, eu vou começar a fazer xixi o tempo todo. Essa quantidade de água perdida leva junto glicose. Então ele vai fazer com que o nosso organismo abaixe os níveis de filtração e com isso diminui a seletividade na hora de filtrar. E junto com essa água vai a glicose. Lembra que glicose é um monossacarídeo e ele vai ser diluído na água. Então ele facilmente passa pelas correntes dos néfrons na ausência do ADH. Então o insípidos ele está mais relacionado com a ausência do hormônio ADH e com essa grande quantidade de urina, beleza? Agora essa parte, esse tipo de diabetes que a gente vai falar agora, o diabetes mellitus, ele está relacionado com você, que é aquela formiguinha que não resiste a um bolo de chocolate ou um sonho de padaria. Essa ideia do diabetes mellitus é por um motivo bem simples. Agora nós focamos mais na glândula que é o pâncreas. O pâncreas ele vai liberar insulina quando eu preciso diminuir as quantidades de glicose no meu sangue. E ele vai liberar glucagon quando eu preciso elevar os índices de glicose no meu organismo. Quando você mata aquele bolo de chocolate imenso ou então aquele pacote de pipoquinhas açucaradas, você precisa se ligar que todo esse açúcar vai parar na sua corrente sanguínea e o seu organismo tem que controlar esses índices liberando a insulina, vai abaixar os níveis. Mas quando você acorda e está morrendo de fome, você precisa elevar os seus níveis de glicose. Então o pâncreas vai liberar glucagon, que vai forçar que o glicogênio, que uma vez estocado no fígado, seja quebrado e libere glicose na nossa corrente sanguínea. O pâncreas vai sempre controlando isso, liberando insulina para diminuir a quantidade de glicose e liberando glucagon para aumentar.
onde é que entra o diabetes nessa história? O diabetes mellitus ele é dividido em duas partes, o tipo 1 e o tipo 2. O diabetes 1 está relacionado ao seu organismo não produzir ou produzir em quantidade ineficiente a insulina. Então ele não consegue abaixar os níveis de glicose do seu sangue. E aí é necessário você fazer aquela aplicação naquela injeçãozinha. O outro tipo, o tipo 2, né, o diabetes mellitus tipo 2, é quando a pessoa libera quantidades normais de insulina. O problema está nos receptores das células. O seu organismo não consegue utilizar a insulina e absorver a glicose, retirando ela da corrente sanguínea. Então eu tenho dois tipos ali de diabetes e essa diferença é muito perigosa. Você tem que prestar bastante atenção quando você tentar ajudar alguém que tem diabetes, porque se ela tiver o diabetes tipo 2 e receber uma injeção de insulina, você só piorou o problema dessa pessoa, uma vez que o organismo dela não consegue mais trabalhar com a insulina. Não quer dizer que ela não tenha. Agora, o tipo 1, o tratamento é feito através da injeção de insulina que vai colocar dentro do corpo da pessoa aquela quantidade de insulina que ele precisa para regular os níveis de glicose. Então tome muito cuidado na hora de ficar brincando, né, com essa história de tratamento ou de utilização daquelas canetas dosadoras ou na hora de colocar a quantidade de insulina na seringa, porque isso pode afetar demais o nosso organismo. Mas se você não está afim de ter diabetes e tem diabetes e quer melhorar, foca na sua alimentação. Uma alimentação balanceada e regrada durante o dia, você tendo horários corretos para comer e não comer em grande quantidade, você pode se infartar sim em um bolo de chocolate, desde que seja numa porção que não seria tão prejudicial ou que seu organismo consegue lidar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e para você continuar estudando, todo o material está aqui na descrição do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Em caso de dúvidas e sugestões, deixe aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te responder. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima, tchau!